O telemóvel nas mãos de Helena ficou quente com inúmeras chamadas não atendidas. Há 3 dias que Ivan não dava notícias. Ele tinha ido numa viagem de trabalho para a Sibéria e devia ter regressado anteontem. Cada minuto de silêncio do outro lado da linha apertava o coração de Helena como um aro gelado. Mãe, por que é que estás tão triste? A voz fina de Léo, de 5 anos, fê-la estremecer. Eu? Não estou triste, querido. Por que é que não estás a dormir? Helena tentou esboçar um sorriso, mas os lábios não obedeciam. O menino suspirou, virou-se e voltou para o quarto. Léo não sabia que alguma coisa tinha acontecido ao pai. Ivan já raramente interagia com ele, e nos últimos 6 meses quase não tinha entrado no quarto do filho. A ausência do pai não mudou nada na vida cotidiana de Léo, e isso era doloroso. Helena marcou o número da empresa onde o marido era sócio-gerente. Ivan tinha dito que iam abrir uma nova fábrica na Sibéria. Ela conseguiu contactar o diretor-geral, Mikhail. Bom dia, Mikhail, disse ela ansiosamente, com dificuldade em controlar a voz. Ela tinha participado em eventos corporativos e conhecia-o. Gostaria de saber sobre a viagem de trabalho do meu marido. Não consigo contactar o Ivan. Ele devia estar em casa há 3 dias. Que viagem de trabalho? Na voz do diretor soou uma surpresa sincera. Helena, do que é que está a falar? A mulher quase deixou cair o telemóvel. Não estão a abrir uma fábrica em Irkutsk? Não, não temos fábricas em Irkutsk, nem está planeado. E o Ivan avisou que ia tirar 2 semanas de férias sem vencimento. Helena, sinceramente, não percebo de que está a falar. De férias, sussurrou Helena, desligando a chamada. Ela sentou-se lentamente no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. A mentira de Ivan desta vez ultrapassou todos os limites. Antes, ele pelo menos inventava desculpas. Agora simplesmente não voltava, desligando o telefone. Aquilo era abaixo de qualquer dignidade. Claro, devia ter ido embora mais cedo, aos primeiros sinais de traição. Mas por causa de Léo, Helena ficou. Ivan podia proporcionar ao filho uma vida desafogada. Ao sair, Helena teria de sustentar tudo sozinha. Ela não sabia como aguentaria, nem como isso afetaria Léo. Mas havia outra razão. Ela continuava a amá-lo, apesar do comportamento repugnante. Mas agora, precisava de se recompor. Chega de se humilhar. Nesse momento, o telefone tocou. Era Mikhail a ligar de volta. Helena, sou eu de novo. Olhe, telefonaram-me. O diretor falava rápido e de forma confusa. Sim, o Ivan está mesmo na Sibéria, mas não na fábrica. Acho que se calhar é melhor não ser por telefone. Posso ir ter consigo agora? Helena concordou. Arranjou rapidamente a casa como pôde e ficou à espera. O escritório da empresa de Ivan ficava perto. Em pouco tempo, a campainha tocou. Mikhail entrou. Sentaram-se no sofá. Seguiu-se uma longa e dolorosa pausa. O diretor parecia não conseguir encontrar as palavras certas. Helena, ele começou suspirando pesadamente. Bem, o Ivan, ele foi para Irkutsk, para o lago Baikal, andar de mota de neve no gelo. Eles costumam ir para lá, o Ivan e os amigos. Helena ouvia com surpresa os novos detalhes da vida do marido. Sim, mas agora isso não é importante. Logo depois da sua chamada, entrou um colega meu e transmitiu informações de Irkutsk. Lá houve um pequeno aquecimento. Andar de mota de neve, claro, está proibido nestas condições, mas, fale de uma vez. Helena não aguentou, sentindo tudo paralisar por dentro. Mas o Ivan, mesmo assim, decidiu descer para o gelo e caiu. Como assim? A mulher empalideceu, sentindo a terra fugir-lhe debaixo dos pés. Helena, o que se passa? Quer que chame uma ambulância? Perguntou Mikhail assustado. Não, ele morreu? A questão é que isso aconteceu não no lago, mas num rio próximo. Havia uma forte corrente submarina. O corpo de Ivan ainda não foi encontrado. Mas os salvadores dizem que as hipóteses de o encontrarem vivo não existem. Helena sentiu como se tivesse levado um choque.
Ainda há 15 minutos amaldiçoava Ivan e decidia ir embora. E agora soube que ele tinha morrido. Ela olhava para o vazio. Diante dos seus olhos, como num filme mudo, passavam cenas da vida deles. Mikhail trouxe-lhe um copo de água. Eu prometo. Ele a acalmava. A empresa vai ajudá-la com a herança e com todas as questões legais. Mas como é possível se não o encontraram? E se ele ainda estiver vivo? Perguntou Helena desesperadamente, agarrando-se a uma palha. Acontece. Uma pessoa pode ser declarada morta mesmo sem encontrar o corpo. Compreendo a sua relutância em aceitar a perda. Mas garantiram-me que não havia hipóteses de salvamento. Desculpe. Helena já não ouvia. As lágrimas corriam em rios. Ela não entendia como viver dali em diante. Com dificuldade, recompôs-se, despediu o diretor e sentou-se na cozinha. Mãe, mas por que é que estás a chorar? Léo entrou sem ser notado. Que? Não estou a chorar, os olhos é que lacrimejam. Por que é que não estás a dormir de novo? Ouvi-te a falar com um senhor. É um senhor do trabalho do pai? Onde está o pai? Helena calou-se. O que dizer? Anunciar a uma criança de 5 anos a morte do pai? Dizer que ele tinha ido para o céu? Decidiu ganhar tempo. O pai está numa viagem de novo, como sempre. Só que desta vez ele vai demorar mais um pouco. E o que é que ele está a fazer lá? Léo estava naquela idade em que as perguntas choviam sem parar. E agora era especialmente difícil respondê-las. Ele está a abrir novos mundos, a explorar montanhas, lagos, mares, enfim, a trabalhar e a viajar. Eu também quero abrir novos mundos. Vais crescer e abrir tudo o que quiseres. Agora tens de dormir. Sabes que a pessoa cresce mais enquanto dorme? Por isso, quanto mais cedo te deitares, mais depressa vais crescer. Anda lá, vai para a cama. O menino caminhou até a porta, mas de repente parou, virou-se e fez uma pergunta que nunca tinha feito durante todas as viagens de trabalho de Ivan. E quando é que o pai volta? Eu não sei. Helena mal conseguiu conter o soluço. Não muito cedo. Ele tem uma viagem difícil e longa. Está a resolver problemas difíceis. Não se abre um novo mundo numa semana, percebes? Léo acenou com a cabeça e saiu. Pela primeira vez em vários anos, Helena ficou um pouco feliz por o marido quase não ter dedicado atenção ao filho. Não conseguia imaginar como explicaria a Léo o que tinha acontecido se Ivan tivesse sido um pai amoroso. Agora havia a possibilidade de o menino, com o tempo, se esquecer completamente do pai e não perguntar. Claro, daqui a anos, quando Léo fosse adolescente, teria de contar a verdade. Mas isso seria depois. Agora o mais importante era proteger a sua saúde mental. Mas e ela? As traições, a vida dupla e outras travessuras de Ivan não aliviavam a dor da sua morte. Helena percebia que amava o marido, mas agora sentia isso de forma especialmente aguda. Encontrou-se numa armadilha psicológica. No momento em que tinha decidido firmemente ir embora, podia afogar os sentimentos com raiva e mágoa. Agora não conseguia. Não podia sentir raiva de alguém que tinha morrido. As traições dele pareciam ter se apagado. Ela lembrava-se dos momentos felizes no início do caminho deles. Ela pegou no álbum de família. Ao folhear, viu uma foto. Eles os dois numa mota de neve, nalgum lado do Cáucaso. Naquela altura, o marido levava-a nas viagens. Ele era um profissional, podia conduzir uma mota de neve de olhos fechados. Lembrava-se Helena, limpando as lágrimas. Como pôde ele permitir que isto acontecesse? Não parece ele. Não parece. Tenho de esperar que encontrem o corpo. Não consigo acreditar nisto. Ela fechou o álbum. Durante alguns minutos, sentiu-se aliviada, mas logo a invadiu uma amargura incrível. Só conseguia conter a histeria pensando no filho. Queria correr, ligar, gritar, exigir que continuassem as buscas. Pensou em ligar para Mikhail, mas parou. O que isso daria? Ela não podia influenciar as buscas.
Convencer que o marido não podia ter morrido de forma tão estúpida porque conduzia bem motas de neve era ridículo. Ela voltou a controlar-se. Helena sentou-se, esgotada, desejando apenas adormecer e acordar a ver o marido a apressar-se para o trabalho, que diria calmamente, até já, e desapareceria de novo. Ela bebeu valeriana e deitou-se. Não conseguia adormecer. Uma ideia martelava na cabeça. Ter esperança e esperar. Ter esperança e esperar. Ela não queria deixar o marido partir. Estava disposta a deixá-lo sair da família, mas não da vida. A valeriana fez efeito, e Helena finalmente adormeceu. A cada dia, ter esperança e esperar soava mais raramente. Ivan foi oficialmente declarado morto. O corpo nunca foi encontrado. Mikhail cumpriu a promessa. Ajudou com a herança, apoiou financeiramente, arranjou-lhe um trabalho remoto na empresa. Helena conciliava a criação de Léo com o trabalho, mas não conseguiu deixar o marido ir. Durante 3 anos, viveu de luto, negando-se a si mesma descanso e diversão. Só sorria para o filho. Ele era o seu único sentido. Passaram-se 3 anos. No site de uma agência de viagens, uma jovem sorria com bilhetes. Helena suspirou pesadamente e clicou em comprar. Léo, ela chamou alto. Daqui a uma semana, vamos de férias para Sochi. 7 dias ela se preparou. Não tanto a mala, mas psicologicamente, aceitando a nova vida. Não a imagem da viúva inconsolável, mas de uma mulher que vive plenamente. O tempo voou rápido. Cá estava o aeroporto. Ela estava sentada na sala de espera. A última vez que tinha estado num aeroporto foi com Ivan há 5 anos. As memórias a invadiram, mas ela conseguiu afastá-las. Helena pegou na mão de Léo. No fluxo de pessoas, dirigiram-se para a porta de embarque. Aqui havia menos gente. Sentaram-se perto do portão. Helena olhou à volta para os passageiros. A maioria estava alegre, ia de férias. Um grupo de jovens ria. 2 senhoras mais velhas folheavam jornais. Umas filas mais à frente, um casal estava sentado. Uma loira pintada de uns 25 anos e um homem com um chapéu largo e óculos. Era impossível determinar a idade dele. Ele inclinou a cabeça para a acompanhante e o chapéu cobria completamente o rosto. O homem contava algo com entusiasmo, mas a jovem olhava indiferente para o telemóvel. Helena não continuou a observar e concentrou-se no seu próprio telemóvel. 15 minutos depois, anunciaram o embarque. Helena e Léo encontraram os seus lugares. O menino à janela, a mãe ao lado. Léo, este é o teu primeiro voo consciente, disse Helena alegremente. A última vez que tinham voado, ele não tinha 2 anos. Isto é tão fixe, mãe. Que bom que vamos voar. Tu se calhar nem te lembras de como voaste da última vez? Perguntou Helena, e logo se assustou com a pergunta. O menino olhou pensativo pela janela. Não, não me lembro de nada. Helena suspirou aliviada. Tinha medo que a memória de Léo trouxesse imagens associadas ao pai. Durante 3 anos, o menino quase não se lembrou do pai. Helena inventava histórias sobre explorar novos mundos. Léo crescia, as perguntas diminuíam. Nos últimos 1 ano e meio, ele não tinha perguntado uma única vez. Mas Helena estava constantemente preocupada. E se os colegas de turma lhe falassem dos pais deles? Felizmente, isso não acontecia. Talvez porque ela falava com as mães dos amigos dele. Mas ela sabia. Em breve teria de ter uma conversa séria. Mãe, olha, estamos acima das nuvens, gritou o menino maravilhado. Helena olhou para o filho e lembrou-se do voo deles com Ivan. Léo estava sentado no colo do pai, a olhar calmamente pela janela, enquanto outras crianças gritavam. Helena olhava para eles e não podia estar mais feliz. Não podia imaginar que aquele voo seria o último. 1 ano e meio depois, ela e Ivan voaram sem Léo. Nessa altura, os desentendimentos e as suspeitas já tinham começado na relação deles. O objetivo daquela viagem era aproximar-se. Não resultou. A relação degringolou.
Helena chamou a hospedeira, pediu água. Não queria voltar às memórias do marido, mas a memória não a deixava em paz. Sentia raiva de si mesma por ter quebrado a decisão de começar uma nova vida. Nada. Tenho de tentar de novo, pensou ela. Bebeu a água, fechou os olhos, tentando adormecer. Mãe, mãe, preciso de ir à casa de banho. O filho a acordou. Anda, eu levo-te. Mãe, já sou crescido, tenho 8 anos, a senhora mostrou. Se for preciso, pergunto. Que esperto que tu és, disse Helena, e deixou o filho passar. Ele caminhou confiante para a frente. A hospedeira indicou a casa de banho. Depois de se certificar de que o filho chegou, Helena virou-se para a janela. O avião voava suavemente. Mas 1 minuto depois, ouviu-se uma voz. Senhoras e senhores, fala o comandante. Estamos a aproximar-nos de uma zona de turbulência. Poderá haver alguma agitação. Pedimos que mantenham a calma. A situação é normal e terminará em 1 minuto. Mal o piloto acabou de falar, o avião começou a tremer. Léo, o coração de Helena apertou. Meu menino, ele vai assustar-se lá dentro. A mãe levantou-se de repente, queria ir até a casa de banho, mas ouviu uma voz feminina atrás. Senhora, por favor, sente-se. Estamos em zona de turbulência. As regras de segurança exigem... A hospedeira tentava sentá-la. Tenho lá o meu filho. Preciso de passar. Não se preocupe, ele está bem. Nesse momento, Léo saiu. Ele caminhou calmamente para a sua fila, mas de repente parou bruscamente. Depois de ficar parado, continuou a andar, mas mais rápido. Ao chegar mais perto, Helena viu o rosto dele pálido, assustado. Mãe, ele disse com a voz trêmula. Léo, por que te assustaste? É turbulência, não é perigoso. Helena pensava que ele tinha ficado assustado com a trepidação. Mãe, Léo repetiu, quase num sussurro. O pai está lá sentado com uma senhora qualquer. Helena sentou o filho rapidamente no lugar. Meu amor, o que é que estás a dizer? Enganaste-te. Não, tenho a certeza que vi. Só o penteado é diferente, de resto é ele. Vai ver. Tu, se calhar, estás cansado. Dorme. Vamos reclinar a cadeira e tu vais adormecer. Não acreditas em mim? Claro que acredito. Simplesmente, na Terra há tantas pessoas e algumas são muito parecidas. Tu, provavelmente, viste um senhor parecido. Tenho a certeza que era ele, disse o menino. Cruzou os braços e olhou fixamente para a janela. Helena percebeu que era inútil tentar convencê-lo. Ela própria tinha dificuldade em manter a calma. Tentava convencer-se de que não podia haver nenhum Ivan lá. Provavelmente, o menino teve memórias daquele voo, e por isso pareceu-lhe. Era fácil verificar. Levantar-se, ir até a casa de banho e voltar. Mas Helena não se atrevia. E se realmente estivesse lá alguém muito parecido? Isso a desestabilizaria completamente. Durante o resto do voo, Helena não se levantou, com medo de virar a cabeça. 1h30 depois, o avião começou a descer. 20 minutos depois, aterrou em segurança. Os passageiros levantaram-se de repente, a tirar as malas. Helena não se apressou. Esperou que a multidão passasse. Ela estava sentada, observando as pessoas de pé. Nesse momento, o homem numa das filas da frente levantou-se. Helena percebeu logo que era aquele homem. Ele era incrivelmente parecido com Ivan. Só o rosto estava um pouco mais cheio, o cabelo mais curto. Ele espreguiçou-se e o chapéu escorregou. Helena viu uma pinta perto do queixo. Isto não pode ser. Passou-lhe pela cabeça. Não, isto é um sonho. Uma coincidência ridícula. Não quero acreditar. É um delírio. Helena tremia, mas por causa do filho, escondeu as emoções. O homem pôs o chapéu, pegou na mão da loira e também se levantou no corredor. O chapéu voltou a cobrir-lhe o rosto. As pessoas saíam. Poucos minutos depois, Helena disse a Léo para se arranjar. Esperou de propósito um pouco mais para não se cruzar com ele. Ao sair pela manga de embarque, não conseguiu passar pela funcionária da companhia aérea no balcão. Helena percebia que a jovem era responsável por outro voo
mas precisava desabafar um pouco. Desculpe, posso saber se viajou comigo uma pessoa? Desculpe, estou à espera do embarque de outro voo. Mas teoricamente pode abrir a base de dados. É a mesma companhia. Teoricamente posso, mas estaria a violar as leis de proteção de dados pessoais. Senhora, peço-lhe que compreenda a situação. Talvez. Helena inclinou-se para o ouvido da funcionária e, em voz baixa, para que Léo não ouvisse, continuou. Viajou lá o meu marido, que desapareceu há alguns anos. A jovem olhou para Helena, depois para Léo. Pelo visto, o olhar infantil quebrou a sua rigidez. Ela digitou algo no ecrã. Diga o apelido, nome próprio e patronímico. Kras, Belov Ivan Dmitriev, disse Helena a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Neste seu voo, essa pessoa não viajou, respondeu a funcionária. É tudo, sinto muito, mas peço-lhe que se afaste e não diga a ninguém o que eu fiz. Sim, claro, respondeu Helena confusa. Desculpe. Ela pegou na mão de Léo e foi para a sala de recolha de bagagem. Helena olhava para a passadeira preta. Com o canto do olho, notou o homem de chapéu. Ele já tinha recolhido a bagagem e dirigia-se com a acompanhante para a saída. Que bom que não é ele, pensava Helena. Caso contrário, não sei o que faria. Há coincidências assim. Mas a pinta devia esquecer tudo e concentrar-se nas férias. Depois de recolher a mala, foram para o hotel. Helena gostou do quarto. Da janela abria-se uma vista para o mar. Ela saiu para a varanda, respirou fundo, mentalmente deixou a situação para trás. A nova vida continua. Pela frente, dias de descanso, sol, mar. Nenhuns encontros acidentais a impediriam. Os primeiros 3 dias foram magníficos. O tempo estava bom. Havia espreguiçadeiras. Só à noite às vezes ouvia-se a discussão dos vizinhos. Na noite do 4º dia, Helena, como de costume, saiu para a varanda. Estava nublado. Ela preparava-se para entrar, mas ouviu os vizinhos de baixo saírem para a varanda. Estavam a falar em voz alta. O mesmo casal que discutia à noite. Sofia, há alguma coisa nesta vida que te interesse além de dinheiro? Perguntava o homem alto. Claro, mas para que alguma coisa me interesse, primeiro preciso de ser sustentada. Gritava a jovem em resposta. Helena decidiu ficar. Não é que gostasse de espiar, mas ficou curiosa para saber até que ponto podia ir a desfaçatez. Além disso, a voz masculina pareceu familiar. E eu não te sustento? Continuou o homem. Estás a brincar? Trouxeste-me para esta espelunca em algum sote esquecido. E eu preciso de Chipre, Maldivas, Bali, percebes? Mas, Sofia, isto não é uma espelunca. É um hotel de 4 estrelas. Se os teus anteriores patrocinadores te entretinham nas Maldivas, era porque só queriam o teu corpo. E tu, queres mais alguma coisa? Claro, estou a tentar ensinar-te alguma coisa, explicar, tornar-te um pouco mais inteligente. Que chato que tu és. Parece um homem jovem, mas comportas-te como um velho aborrecido. Eu sou um velho? A voz masculina ficou mais baixa. Bom, mas vou revelar-te um segredo. Tu também não estás a ficar mais jovem. Com os anos, aquilo por que os homens ricos te perseguem vai desaparecer. E o que é que fica? Helena paralisou. Quando o homem falou mais baixo, ela percebeu. Era o marido dela, Ivan. Não havia como o confundir com ninguém. Ela não o reconheceu logo porque quase nunca o tinha ouvido gritar. Todas as discussões deles eram silenciosas ou em voz baixa. Mas quando o homem do andar de baixo disse, "E o que é que fica?", Helena não teve mais dúvidas. Era a frase preferida de Ivan. Ele usava-a em qualquer discussão. Mas em Sofia isso não teve efeito. Ela riu alto. O que é que estás a dizer? Com 40 anos vou parecer melhor do que todas as tuas ex e futuras namoradas juntas. Disse ela entre risos, e batendo a porta com força, saiu da varanda. O suposto Ivan ficou mais um pouco, abriu a porta, começou a dizer algo e entrou no quarto. Helena estava em choque. Queria ouvir a voz dele mais um pouco para ter a certeza. Léo, tenho umas coisas para fazer. Volto já.
disse ela ao filho. Sai da varanda. Ela correu para o corredor, chamou o elevador, mas ele demorou traiçoeiramente a chegar. Então, Helena correu para as escadas, desceu um andar e encontrou o quarto certo, logo abaixo do deles. Esquecendo as conveniências, encostou o ouvido à porta. O casal continuava a discutir. E não tens medo que eu simplesmente te deixe agora? Para onde irias, Sofia? Para onde for. O que é, há poucos homens ricos em Sote? De certeza que há mais ricos do que tu. Depois vais arrepender-te das tuas palavras. De resto, não me importo. Vai para onde quiseres. Não me importo contigo nem com os teus homens. Que velho miserável e patético que és. Vais ser o primeiro a rastejar até mim, a pedir desculpa, a implorar de joelhos para eu voltar. Podes pensar o que quiseres, ninguém vai rastejar por ti. Olha a princesa que apareceu. Ah, não vai? Então adeus, disse a jovem alto e caminhou apressadamente para a porta. Helena mal conseguiu encostar-se à parede. A jovem saiu a correr e correu para o elevador, sem notar Helena. Que horror! O que é que estou a fazer? Estou parada, a esconder-me de um casal que estava a espiar. Que vergonha! Repreendia-se Helena mentalmente, mas sentia no coração. A escuta era justificada. Coincidências assim não acontecem. Primeiro o avião, depois a pinta, e agora a voz. Ou Helena tinha enlouquecido, ou atrás da parede estava o marido dela que tinha morrido. Mas Léo também o reconheceu. E as crianças não se enganam. Helena decidiu afastar-se para a janela no fim do corredor, para recuperar o fôlego. Mas não conseguiu descansar muito. A porta do quarto abriu-se, e um homem saiu dela. Helena mal conseguiu virar-se para a janela. No reflexo, viu o homem fechar o quarto com o cartão e ir para o elevador. Quando ele esperou pela cabine, Helena decidiu segui-lo. Correu para as escadas e desceu rapidamente, querendo alcançar o elevador. Conseguiu. Eles chegaram mais ou menos ao mesmo tempo ao rés do chão. Helena olhou atrás dele. Se tirassem uns quilos extra e as madeixas brancas, seria o Ivan cuspido. Ele estava de camisola e calções. Determinar pelas características físicas o seu marido morto não foi difícil. Ela caminhava atrás dele à distância, sem perceber o objetivo daquela perseguição. Mas algo a impelia a continuar. O homem foi até ao bar, pediu um coquetel e sentou-se ao balcão. O jogo de detetive cativava Helena. Ela levantou a gola da camisola, despenteou o cabelo, pôs óculos de sol. Aproximou-se do balcão e, baixando a voz, pediu um mojito. Bebeu-o durante uns 5 minutos, enquanto o homem bebeu vários shots de tequila. 10 minutos depois, a bebida fez efeito. Senhora, diga-me uma coisa. Helena estremeceu. Era Ivan a dirigir-se a ela. Não havia mais ninguém ao balcão. Por que é que vocês são tão... Ele calou-se, a procurar a palavra certa. Tão que? Perguntou Helena com voz baixa. Complicadas. Ivan escolheu a palavra menos ofensiva. Talvez lhe pareça. É tudo muito mais simples. Aqui está a solidariedade feminina. A senhora não sabe absolutamente nada da minha situação e diz que me parece. Bem, podia ter adivinhado, respondeu Helena, olhando fixamente para o copo vazio. Ela tinha medo de se virar para ele. E o que é que adivinhou? É óbvio que discutiu com a sua namorada. Talvez ela tenha fugido, sido rude, e agora o senhor procura apoio. Alguém que diga que tem razão e que ela é uma miúda estúpida. Helena usou sem rodeios os resultados da sua escuta. Sim, é muito perspicaz. Estou até surpreendido. A intuição feminina existe realmente, mas terei de a desiludir. Por quê? Não sou a pessoa que vai dizer que o senhor é bom e as mulheres são más. Talvez no seu caso a namorada seja estúpida, mas o senhor não é muito mais inteligente. No entanto, é ousada. Desculpe, não queria ofender. Helena nem percebeu como tinha sido rude. Não, por favor, explique o que quer dizer. Helena suspirou. Teria de dizer o que pensava sobre homens assim. Bem, ninguém os obriga, a vós homens,
a escolher jovens e estúpidas. Vós próprios abandonais as inteligentes e maduras, traís, e depois queixais-vos de que só querem o vosso dinheiro. A senhora lê-me como um livro aberto, mas sabe, também há hormonas que nos levam a escolher jovens. Parece uma desculpa esfarrapada. A capacidade de lutar e conter os instintos animais é o que transformou o macaco em humano. O senhor, pelo que sei, é um humano? Pelo que sei, sim. Então, para que contar estas histórias sobre hormonas? De resto, se calhar estou a ser impertinente. Não, eu próprio perguntei. Ivan pediu mais um shot e bebeu-o de um trago. Oh, bebi bem. Desculpe, mais uma pergunta posso? Pode. Se a senhora é tão inteligente e sabe tudo sobre tudo, diga. O que devo fazer a seguir? Não faço ideia. Aprender a conter as suas hormonas. De resto, acho que amanhã ou depois de amanhã, a sua jovem companheira voltará. O que fazer a seguir é a sua escolha. Não sou psicóloga. Talvez mandá-la embora? Respondia Helena, sem perceber o propósito da conversa. Uma força a atraía a Ivan, não a deixando simplesmente ir embora. Ouça, já nos encontramos em algum lado antes? Perguntou o homem exatamente no momento em que Helena pensou em se revelar. Não creio. É a primeira vez que venho aqui. O seu timbre de voz é muito familiar. Talvez tenha confundido com alguém. Helena recobrou o juízo, decidiu ir embora rapidamente. Pronto, boa sorte na sua vida pessoal. Tenho de ir. Vamos ver-nos novamente? Talvez, respondeu Helena. Ela saiu do bar e chamou o elevador. Percebia que só a salvou o facto de Ivan ter bebido demais. Agora não tinha dúvidas. Era ele, não um irmão, não um sósia. As entonações, o olhar, a voz, os modos. E como ele ficava quando bebia. E o comportamento dele com as jovens também não mudou. Agora restava decidir o que fazer. Revelar-se? Para quê? E o que é que fica? Como perguntaria Ivan? Simplesmente para olhar-lhe nos olhos? O que ela não viu nos olhos dele ao longo dos anos. Mas, por outro lado, só por curiosidade. Por que é que ele fez aquilo? Para ir para outra família? Mas então podia simplesmente tê-la deixado, não a ter obrigado a sofrer e chorar durante 3 anos. Que canalha que ele é, pensou Helena, entrando no quarto. Não notou como a sua reação tinha mudado. No avião, tremia, mal controlava a histeria. Agora, calma e confiança. Não queria de forma alguma revelar-se. Só a curiosidade a atormentava. Alguém mais da vida passada dele sabia que ele estava vivo? Qual era o nome dele agora? Helena tinha 2 opções. Primeira, alegrar-se por a pessoa estar viva e viver a sua vida tranquilamente. Alegrar-se, descansar. Daqui a uns anos, dizer ao filho que o pai simplesmente deixou a família. Não se sabe o que é pior para a psique da criança. O luto pelo falecido ou a mágoa pela traição. A segunda opção parecia preferível. No final, ela encontraria outro homem. Segunda opção, encontrar-se com Ivan, sem se esconder. Uma conversa difícil, explicações, justificações. Confrontar-se com outra paixão. Mas o principal perigo, os seus sentimentos. Eles podiam empurrá-la de novo para ele. Mas Helena rejeitava essa opção. Uma coisa era lamentar por um falecido, outra era ver um mentiroso traidor canalha. Que amor podia haver ali? Helena não decidiu o que escolher. Olhou para Léo a dormir, cobriu-o. Suspirou fundo. No dia seguinte, iam para a praia. O tempo melhorou. Helena estava em frente ao espelho, a escolher a roupa. Decidiu ser cautelosa. Outros óculos mais largos, cobrindo metade do rosto. Além disso, um chapéu enorme. Protegia-se não só do sol. Se Ivan vivia mesmo por baixo dela, um encontro casual era provável. Helena não decidiu se devia aproximar-se ou não. Por agora, disfarce. Ela pegou na mão de Léo e foi para o elevador. Demorou a chegar. De manhã, toda a gente ia para a praia. Entraram. A cabine parou. As portas abriram-se.
Entrou no elevador uma loira pintada. Sofia. Estava sem telemóvel, com cara de desagrado. Tenho de esperar muito mais. Não tinha que se proliferar, e depois ocupam os elevadores, disse ela com voz irritante. Senhora, o que pensa que está a fazer? O elevador é há muitos hóspedes. Esperei por ele exatamente o mesmo tempo que a senhora, respondeu Helena calmamente. Não me importo nada com quanto tempo esperaste. Com um olhar maldoso, Sofia examinou Helena. Vestiu-se com trapos e ainda me diz alguma coisa. Isso não irritava Helena. Ela estava acima disso. Apenas tapou os ouvidos a Léo. Chegaram silenciosamente ao rés do chão. No hall havia agitação. A jovem maldosa perdeu-se na multidão. Helena ficou contente. O mais certo era que ela ia ter com Ivan. Ao chegar à praia, Helena percebeu que tinha razão 2 vezes. Ontem disse que a jovem voltaria. Susto ou cálculo? E a jovem ia ter com Ivan, que, pelo que parece, tinha ocupado as espreguiçadeiras. Para piorar, 2 espreguiçadeiras livres estavam perto dele, a umas filas de distância. Podia ver e até ouvir. Não havia nada a fazer. Helena não queria estragar as férias para si e para o filho. Aproximou-se calmamente das espreguiçadeiras. Com o seu disfarce, não havia nada a temer. Ela acomodou-se sem pressa, untou Léo com creme, deitou-se. Não teve de esperar muito pelo interessante. Sofia começou a repreender Ivan. Não podias ter encontrado lugares mais perto do mar? Indignou-se ela. Estes eram os mais próximos. Para estar mais perto, é preciso levantar-se mais cedo e não dormir até às 11. Ah, quem me diz isso? E quem é que esteve a beber até às 2 da manhã ontem? Não foste tu? Não dormi. Esperei por ti. Por isso não consegui levantar-me mais cedo. Lembras-te, minha querida, que ontem me deixaste? Como é que eu ia saber que 2 horas depois já estavas no quarto? Isto tudo será uma lição para ti, para teres medo de me perder. Ivan não respondeu. Mas Sofia não parou. Estou a fazer-lhe um favor, a esquecer todas as mágoas, a esquecer as tuas mentiras, as tuas ofensas. Quando é que te ofendi? E estas férias não são uma ofensa? Este hotel nojento. Sabes quanto tempo esperei hoje por aquele raio de elevador? Vinha com uma mãe abandonada qualquer. Depois destas palavras, Helena decidiu parar de ouvir. Tirou o chapéu, baixou a cabeça. Mas as vozes chegavam. Quando vais parar de ser assim tão má? Perguntou Ivan baixinho. Quando deixares de ser assim? Ai, em quem é que te pareces afinal? Olha para ti. Helena levantou a cabeça com cautela. Olhou para Ivan. Ela própria ficou curiosa. Ao olhar para o rosto do ex-marido, assustou-se. Ivan estava pálido, os olhos inquietos, as mãos a tremer. Ontem no bar, ele claramente ficou muito tempo. Sofia, preciso de me deitar, disse Ivan, e desmaiou na espreguiçadeira, sem consciência. Ivan, gritou Sofia, o que tens? Ajude alguém. A irritação deu lugar ao medo. Não ficou claro se ela ficou com medo de perder o homem ou a carteira, mas o medo era sem sentido. Sofia apenas gritava. Helena levantou-se de repente. Olá! Gritou ela para Ivan. Correu, verificou a respiração, o pulso. Respirava mais fracamente. Tragam um guarda-sol para o cobrir do sol. Sofia, que guarda-sol, para quê? A jovem demonstrava maravilhas de perspicácia. Pronto, vá simplesmente ao hotel buscar um médico, depressa. Sofia correu. Helena percebeu. A primeira ajuda teria de ser dada por ela. Os outros observavam. Helena dobrou a perna de Ivan, virou-o de lado, reclinou-lhe a cabeça. Correu para as espreguiçadeiras perto do mar. Pegou num guarda-sol. Montou-o. Meio minuto depois, Ivan começou a recuperar a consciência. Lentamente abriu os olhos. Viu Helena. Ela estava a olhar sem óculos nem chapéu. Marina, és tu? Ivan perguntou de forma inarticulada. Eu, respondeu Helena, percebendo que tinha esquecido o disfarce. Nesse momento do hotel, Sofia voltou com o médico. O médico aproximou-se.
Helena voltou a sentar-se na sua espreguiçadeira. Viu o médico dar uma injeção, verificar o pulso, dirigir-se a Sofia. Está tudo bem, um desmaio comum. Provavelmente devido ao calor excessivo. Agora ele precisa de ser levado para um quarto fresco e descansar. Como é que eu o levo? E surpreendeu-se a jovem. Eu consigo ir sozinho, sussurrou Ivan, levantou-se e olhou à volta. Provavelmente procurava Helena. Mas ela pôs o chapéu e os óculos a tempo. Ficou fora do campo de visão. Ele e Sofia voltaram. Helena ficou na praia. A situação complicou-se. Ivan sabe que ela o viu, mas não conseguiram conversar. Ou ele vai atribuir isso a um delírio, ou vai procurá-la. A vontade de o ver desapareceu completamente. Ela olhou para Léo, sentado a jogar no telemóvel, pensou na reação dele. Ivan quase de certeza vai querer vê-lo. Talvez até